Não caia na pegadinha do diabo. Repita comigo, não caia na pegadinha do diabo. Tal qual o seu irmão fala, fica ligado com a pegadinha do diabo. O texto que nós lemos, irmãos, fala de uma aliança em que o povo de Deus estabeleceu com os inimigos. O texto fala que quando o povo de Deus estabeleceu essa aliança, fez esse pacto, eles não consultaram a Deus. Eles não perguntaram ao Senhor se poderia fazer esse pacto, se poderia dar esse sim. Então eles constituíram uma aliança perigosa, porque eles caíram na pegadinha do diabo. Fala com seu irmão assim, sabe por que você tem que ter cuidado com a pegadinha do diabo? Porque ela vai te levar a aliançar com uma aliança perigosa. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu estive pensando nesse texto, lendo e relendo, e eu confesso aos irmãos que, como o Espírito Santo me trouxe tantos conselhos, tantas orientações, tantas advertências nesse texto, e pensando inclusive nas artimanhas do nosso inimigo, o diabo, Satanás. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o diabo, ele é astuto. O diabo não é como uma criança inocente. O diabo não é como eu e você, muitas vezes desprovido de conhecimento. O diabo, ele tem conhecimento de causa e ele é astuto. E uma das coisas que nós precisamos de prestar muita atenção é que o diabo é muito mais perigoso em astúcia do que em fúria. O diabo está furioso, meu irmão. Maior do que a fúria do diabo é a astúcia dele. Porque quando você vê a fúria, ele já montou toda a arapuca para você cair dentro dela. Ei, presta atenção numa coisa nessa noite. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus me deu essa mensagem para pregar para esta congregação. Que bom que está gravado e vai estar no YouTube e no Facebook. Diga, maior do que a fúria do diabo é a própria astúcia dele. O diabo é muito mais perigoso nas ciladas que ele faz do que nos ataques abertos. O seu inimigo, que é arqui-inimigo de Deus, ele é muito mais perigoso nos seus ataques sutis do que no seu ataque aberto. O diabo não tem interesse de ficar cara a cara com você. O diabo tem interesse de agir por trás de você. O diabo tem interesse, presta atenção aqui, o diabo tem interesse de agir, meu irmão, nas suas costas. Na sua frente não, porque ele sabe que se olhar cara a cara com você, ele vai ser, o semblante dele vai decair, vai descair, e ele vai ser envergonhado, porque contra a verdade não há nada que prevaleça. Aleluia! Diga comigo, o diabo é mais perigoso em suas ciladas do que em ataques abertos. O diabo é muito mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos ataca cara a cara. É muito difícil um mentiroso conseguir ficar mentindo, olhando na sua cara e sustentando diante de todo mundo e não dar vestígios de que ele está mentindo. Sim ou não? E por que eu usei a expressão do mentiroso? Porque o diabo é o pai da mentira. Então todas as vezes que alguém está mentindo, está usando diretamente, não é, uma influência do pai, que é Satanás. Então diga comigo mais uma vez para você memorizar. O diabo é astuto. Ele é mais perigoso em astúcia do que em fúria. O diabo é muito mais perigoso em ciladas sutis do que em ataques abertos. O diabo, ele é mais perigoso quando trabalha na surdina do que quando me ataca cara a cara. Vocês entenderam? Pode dizer amém? E o que nós entendemos aqui, irmãos? Josué marchava para uma grande conquista. Josué estava marchando para conquistar novas terras, reinos, cidades, nações. E ele estava com um propósito levantado pelo Senhor. Ele tinha que conquistar a terra prometida. Toda nação que Josué enfrentou cara a cara, ele venceu.
Escuta uma coisa, crente. Você não precisa fugir do teu inimigo. Vai com ele cara a cara, porque cara a cara ele não te resiste. Ele perde, é lançado por terra e você triunfa. Tem gente que tem medo de começar a orar e jejuar, porque começa a orar e jejuar, levanta tanto problema, o capeta levanta, meu irmão. Ele levanta porque só cai se estiver de pé. E diante de crente fiel que tem a verdade, a palavra de autoridade, você vai olho no olho dele e ele cai no nome do Senhor Jesus. Toda a batalha que Josué enfrentou cara a cara, ele venceu, ele teve conquista e derrotou todas as cidades, os países em qual ele enfrentou. Você entende uma coisa? Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu não sei porque essa pessoa se dá o trabalho de juntar com mais 3, 4, 5, fazer reuniãozinha secreta só para me detonar. Por que não vem falar logo direto comigo? Porque o diabo respeita você. Porque o diabo sabe quem está em você é maior do que quem está nele, querido. Ele faz reuniãozinha lá atrás porque é do feitio dele. Ele age sutilmente para disseminar contenda, fuxico, fofoca, inimizade, maledicência. Ele não vem cara a cara com você. Portanto, meu irmão, no dia que ele decidir a vir, bate o teu pé, levanta a tua cabeça e no nome do Senhor Jesus põe ele para partir em retirada. Aleluia, a palavra diz que ele se levanta por um caminho e o Senhor faz sair correndo por 7 diante de você. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes a gente pergunta, por que não vem cara a cara comigo? Por que não vem falar comigo? Por que não vem direto a mim e fica mandando recado? Porque não é assim que o diabo age, meu irmão. O diabo sempre age com reuniões de complô, com panelinhas, com fofoquinhas, com disse-me-disse, sempre behind, sempre atrás de você, sempre nas suas costas. Sabe por quê? Porque ele não vem mesmo frente a frente, porque ele não pode encarar o som da justiça que está na tua vida, a luz da graça, da unção, do poder de Deus. Ele não pode resistir, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sabe que toda vez que ele vem cara a cara com você, ele vai ser desmascarado e a casa dele vai cair. Olha para o teu irmão e diga assim, pode enfrentar o diabo cara a cara, porque a casa dele vai cair diante de você. Bate o teu pé e diga, por terra em nome de Jesus. Bate o teu pé e diga, por terra em nome de Jesus. Vai lá com fé, meu irmão, vai lá com som e graça de Deus. Bate o pé e diga, Satanás, você está derrotado no nome de Jesus. Todo poder está nesse nome, querido, foi conferido a você. Agora uma coisa eu preciso ter cuidado. Uma coisa você precisa ter cuidado. Com quem nós fazemos aliança? Satanás, ele não pode cara a cara com você, mas ele faz com que você faça uma aliança que você já se torna dele ou ele se torna seu. Eu não sei como é que funciona esse negócio. Certo é que você fica no meio da panela dele. Cuidado, olha o teu irmão e diga, cuidado para você não entrar na panela do diabo. Fala pro teu irmão, olha para mim. Olha teu irmão, dá um jeito de olhar pro irmão e atrás dele, olha para mim. Fala lá, Romeu, olha para a esquerda, vamos lá, o que você fala? Diga, cuidado para você não entrar na panela do diabo. É isso, meu irmão. Diga, ó glória. Diga, fala Deus. Cuidado com a aliança. À frente do exército de Deus, Josué era imbatível. A unção que Deus colocou sobre a nossa vida, nós somos imbatíveis. Vem canhão, vem ataque, vem tanto massacre emocional, psicológico, familiar, no trabalho, em todas as áreas, vem contra a nossa vida. Mas nós que temos a unção de Deus, nós somos imbatíveis. Oh, aleluia! Não há quem possa nos resistir todos os dias da nossa vida, debaixo da unção de Deus. Agora, meu irmão, no entanto, o texto aqui está nos dizendo que os gibeonitas, um dos povos que deveriam ser extirpados, desalojados da terra prometida, eles disseram, vamos elaborar um plano, porque Josué é imbatível, e o inimigo sabe o que Deus colocou na sua vida. Tem crente que não sabe o que Deus deu para ele. Agora o inimigo tem conhecimento do que Deus te deu. A unção do Senhor que despedaça o jugo, a unção de Deus que quebra todo trigo, que quebra toda corrente, que quebra todo ferrolho, meu irmão. Deus te deu e o diabo sabe disso. Aí eles disseram, esse cara é imbatível. Vamos dar um jeito? Vamos fazer um plano, uma maneira para a gente conseguir se livrar dele nos destruir. Nós temos que fugir dessa unção do ataque de Josué. Eles moravam próximos, eles eram vizinhos, eles eram extremantes, conterrâneos de terra. Então eles bolaram um plano. Vamos vestir uma roupa bem velha, vamos pegar um pão bem bolorado, umas sandálias bem gastas,
Vamos colocar uma cara assim de retirantes do Nordeste. Vamos ficar assim com o aspecto de quem está caminhando dias e dias e com fome e que tudo envelheceu, e vamos chegar diante dele e vamos propor um acordo de paz, vamos propor uma aliança, porque depois que ele aliançar conosco, já não poderá mais lutar contra nós. Então eles decidem ir até os israelitas como? Trajando com roupas velhas, rasgadas, alforjes e odres rotos, sandálias gastas, carregando pães bolorentos, compondo um quadro de humilhação, de sofrimento, um quadro de piedade, e chegaram e disseram: Josué, faça uma aliança conosco. E a Bíblia vai dizer para nós que, sem consultar a Deus, Josué fez uma aliança com eles. Olha o teu irmão e diga: nunca faça uma aliança, nem com um crente que se diz crente, sem antes consultar a Deus. Preach. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O que são os seus grupos de amigos? Você se sente as rodas? Quem são os que te influenciam? Você se relaciona? Por que você faz aliança? Por que você dá ouvido? Quem influencia nas suas decisões? Eu creio mais uma vez: não faça aliança, nem com um crente, sem antes perguntar a Deus se você deve fazer aliança. A Bíblia diz que Josué fez uma aliança com esse povo sem perguntar a Deus se podia. Josué tornou aquele povo como participantes da mesma bênção do povo de Israel. Josué colocou aquele povo para o seu rol de amigos. Está entendendo, meu irmão? Glória a Deus. Josué colocou aquele povo para fazer parte de uma tribo que não era suposto que fosse. A ordem de Deus para Josué foi que ele deveria ser destruído. Todos os heteus, amorreus, heveus, jabuseus, todos eles deveriam ser destruídos. E a ordem do Senhor foi muito clara. Olha para o teu irmão e diz assim: em Deus não há sombra e nem variação de dúvida. Diz assim: Deus é claro, sua palavra é clara. Você não pode se meter em aliança com aquele que Deus não te autorizar. Meus amados, quando nós lemos dentro desse texto, nós observamos que a aliança, ela teve o poder de validação diante de Deus, porque ela foi feita na presença do Senhor, com juramento em o nome do Senhor Deus. Os príncipes juraram. Sabe uma pista que nós temos aqui? Todas as vezes que nós nos metemos em uma aliança que Deus não está aprovando, o povo começou a mudar. Ah, esse não fala que faz mal, o pastor que gosta muito de meter o dedo. Ah, aquele presbítero fulano fala porque acha que sabe mais que todo mundo. Ah, não sei o que. Todo mundo está vendo, só você que não viu ainda, que essa aliança é perigosa. É tempo de abrir os olhos. Amém? É tempo de abrir os olhos. É tempo de acordar. Nós somos povo do Senhor, uma geração eleita, chamada, separada, consagrada para o Senhor, para o louvor da glória de Deus. O diabo não quer que você viva para o louvor da glória de Deus, então ele trama maneira de você se aliançar para você ficar preso com ele, para te enfraquecer, para não deixar você ter o poder de lutar contra tudo aquilo que não provém de Deus. Veja aqui, Josué capítulo 9, versículo 6. A aliança é típica de uma aliança perigosa. Olha, note, Josué 9, 6. Eles foram até o acampamento de Gilgal
e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Faça um acordo de paz com a gente. Toda vez que alguém te propõe para você fazer algo com ele, você precisa de comprometer a verdade mentindo, sai fora desse acordo. Já está claro que a aliança é perigosa. Toda vez que alguém vem te propor um acordo que vem dando muita explicação, ele tem uma coisa errada escondendo. Quem anda com a verdade não está explicando nada. Quem tem que explicar é quem levanta contra você. É quem está te acusando que tem que te explicar. Você não tem que explicar nada. Nós viemos de longe, um lugar longe. Olha aqui a roupa, olha aqui o pão, olha aqui isso. Dá muita explicação. Você pode dizer assim: não é assim com o filho da gente? Quando ele apronta: oh, mas lá na escola, não sei o que, pai, e isso, e fez aquilo, e ele fala que começa a dar naquele rodeio todo, para depois no final contar que ele fez uma coisa que não deveria ter feito. Não é mais ou menos assim quando as irmãs vão no mall e perdem o controle? Não, que teve uma promoção de boa, eu estava passando caixa, Rani. Você não acredita, eu estou com bem. Olha a promoção da última, tá barata, eu aproveitei e peguei. E não presta atenção que a promoção de última hora muitas vezes pode comprometer o orçamento familiar. Não estava programado para aquela promoção de última hora. Ela é boa, mas não era para o seu orçamento. Mas isso aqui é outra mensagem. Só entenda uma coisa: a gente, quando está errado, precisa dar explicação para alguém. Quando não chega assumindo a verdade, chega dando muito rodeio, se explicando demais. Repara para você ver quem anda. Em algum momento você vê Jesus se explicando? Não, porque você é isso e aquilo. Quem você é? Ué, eu não sei. Quem que vocês estão dizendo que eu sou? Assim, tranquilo, sereno, simples assim. E eles chegaram mostrando a roupa, mostrando o sapato, mostrando a comida, mostrando os homens, mostrando tudo, dando todo um aparato para fortalecer a sua mentira. Como eu preguei aqui outro dia, toda mentira parte do pão de verdade. Era verdade que o pão estava bolorado. É verdade que quando você faz uma viagem longa com um pão fresco, no final daquela viagem, muitos dias, o pão ia embolorado. Naquela época não tinha a estrutura que nós temos hoje para viajar até com um cadáver e ele ficar ali parecendo que acabou de morrer. Não é? Toda vez que alguém te propõe uma aliança. Mas pastor, como assim aliança? Quer ser seu amigo? Já chega com mentira? Já chega para ser seu amigo, fala mal de fulano, de beltrano para ganhar sua amizade. Essa pessoa não deve ser digna da sua amizade e você ter aliança com ele ou com ela. Porque essa pessoa já chegou falando mal de alguém, vai falar mal de você também. Abre o teu olho! Alguém para ser seu amigo não precisa te comprar com presente, com nada. Ele basta ele ser verdadeiro, identificou com você, você identificou com ele. A aliança, meu irmão, é amizade, é com quem você trabalha, é com quem você vai na academia, é com quem você vai no futebol, é com quem você casa, é com quem você namora, é com quem você vive assim de bate-papo, de troca de experiência. Isso é aliança. Cuidado com alianças perigosas. Josué então ouve tudo aquilo e aceita sem consultar a Deus. Mas quem eram os gibeonitas? Quem era esse povo aí que Josué faz aliança com eles que deveria? Eles eram aliados ou inimigos? No final da história nós temos que entender. Fica confuso. A princípio é inimigo, depois faz uma aliança, torna aliado. Mas gibeonitas, afinal, eram aliados ou inimigos? Será que os seus amigos são verdadeiros amigos ou são inimigos que estão destruindo você, a sua casa, o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial? Nessa noite Deus nos chama a atenção para uma reflexão. Os gibeonitas eram parceiros ou eram adversários a serem enfrentados, derrotados e afastados do caminho? O que fazer com aquele que deve ser afastado do caminho quando você, de uma forma, aceita um compromisso com ele, firma uma aliança com ele e agora? Ele deveria ser estipado do caminho, agora você leva ele pelo caminho. De fato, eles faziam parte daquelas nações que deveriam ser removidas da face da terra. Deus já havia dito isso por intermédio de Moisés em Êxodo capítulo 34, versículo 12. Olha o que Deus disse para Moisés: abstende de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja por cilada. Essa palavra Deus já havia avisado para Moisés, que veio antes de Josué para falar com o povo, que a terra para onde Deus nos estava levando, eles deveriam chegar ali e não se aliançar com aquele povo, porque se eles se aliançassem, eles cairiam em cilada. Josué então quebra essa aliança, quebra esse princípio de Deus, melhor dizendo, com aliança, quebra esse princípio de Deus. Agora a grande pergunta é: por que Israel não deveria fazer aliança com aqueles povos? Eram vários povos, não eram só os gibeonitas.
Por que Israel não podia fazer aliança com eles? O que estava por trás de uma aliança assim? Qual era o risco de Israel fazer aliança com aquele povo? E a gente quer ser rápido, porque nós temos um segundo trabalho para fazer. Eu gostaria de falar só 2 riscos para vocês. O primeiro dele, meus irmãos, está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz a palavra: não casem com essa gente, não deem seus filhos e filhas, nem tomem seus filhos e filhas para teus filhos. Torna-se claro que um dos maiores perigos da aliança proibida, meu irmão, dessa aliança perigosa, é a mistura. Deus não aprova julgo desigual. Olha o teu irmão e diga: perigo da aliança comprometida é o julgo desigual. Diga para o teu irmão: Deus não aprova julgo desigual. Fala com ele assim: sabe por quê? Deus não quer que você se misture. Tem muito crente vivendo misturado. Tem muito crente vivendo misturado. Misturou a crença, misturou a visão, misturou o propósito, misturou a fé. Tem muito crente se prostrando diante de altares. Não vai diante da imagem de escultura não, mas vai na panela do fuxico, vai na panela da fofoca, vai na panela da maledicência, vai na panela da contradição, vai na panela da rebelião, vai na panela da insubmissão, vai na panela do que não presta. A Bíblia diz que tudo isso é como feitiçaria. Hello? Tem alguém aí? Julgo desigual. Por isso que o povo não podia se misturar. Porque se eles se misturassem, eles iam comprometer a fé, eles iam comprometer a adoração a Deus, eles iam quebrar princípios, eles iriam desobedecer as regras, as leis e os mandamentos divinos, eles iam se apostatar. Isso aconteceu com Acabe, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Salomão e tantos outros mais. Partes deles chegaram a sacrificar crianças, participar de culto que sacrificavam criança para adoração a Deus. Parte deles chegaram a levantar templos de adoração a ídolos, a falsos ídolos, a falsos deuses. Tudo isso decorrente de uma aliança perigosa. Você precisa entender que muitas vezes uma simples amizade pode comprometer o teu casamento. Uma simples amizade pode comprometer o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa. Você precisa orar para saber com quem você faz aliança até dentro da igreja. Tem muita gente que é desiludido. Tem muita gente que vive uma história triste porque não quer mudar e começa a jogar maldição para cima do seu casamento. Acha que o casamento dela não presta, o casamento dele não presta, o também não vai prestar, não tem que prestar. Morre de inveja de você. Abre o olho. Ore. Se o Espírito testificar que você deve aceitar com ela, sente. Se o Espírito testificar, não é você que gosta dela porque ele é bambambam, ele é bambambam, porque é engraçadinho, engraçadinho, não. É se Deus disser, sente com ele, sente com ela, se não, corte da tua vida. Estou mandando ninguém ficar no vídeo de ninguém. Pelo contrário, estou pedindo vocês para regalar bem os seus olhos, para não cair na pegadinha do diabo. Talvez o que está fazendo bem para a tua alma está matando o teu espírito. Talvez o que está satisfazendo o teu ego está destruindo a tua família. Cuidado com a aliança, esse julgo desigual. Você ora, você consagra, você lê a Bíblia, você é espiritual, e o outro é carnal, e o outro só murmura, só reclama, o outro não ora, vai na igreja. E quem diz que só vir à igreja tem alguma garantia de que é crente fiel a Deus? É tempo de abrir os olhos, meus irmãos. Porque nós estamos nos aliançando para não quebrarmos os princípios. Sabe por quê, querido? Todas as pessoas que se aliançam com a aliança perigosa sofrem uma grande dor. Diga assim: uma grande dor sempre decorrerá de uma aliança perigosa. Quer seja no namoro, quer seja na amizade, quer seja em negócios, saia fora de firmar qualquer compromisso antes de consultar a Deus. Todos aqueles aqui que são casais de namorado, fique de pé. Aqueles que ainda não tem um pretendente ou uma pretendente, ou está orando aí em secreto, não quer revelar, não precisa revelar não, mas quem é solteiro fica de pé. Solteiro. Ah, deixa a Margarete ver isso. Solteiro. Solteiro, solteiro. Muito bem. Mais alguém?
Você, Léo, que está namorando, fica de pé também, por favor. Ele ali, já está de pé, né? Levanta até os dois braços. Não segura agora. Mata essa aqui agora. Escute aqui. Não dê um sim para ir para o altar com esse rapaz se Deus não confirmar isso no seu coração. Não dê um sim para ir para o altar com esse rapaz se Deus não confirmar isso no seu coração. Não diga um sim para essa moça ou convidar ela para vir para o altar se Deus não confirmar que essa aliança deve ser estabelecida. Não confie para trazer essa moça para o altar se Deus não estabelecer no seu coração que essa aliança é verdade. Isso é a mesma coisa com a sua namorada. Você que não quer namorada ainda? Sei, acho que não. Você que não tem. Você que não tem ainda. Você que ainda não tem. Você. Antes de dar um 5, não. Eles já estão dentro do namoro. Oxalá que eles sejam certos, eles estão meio comprometidos. Vocês que ainda não estão, não comecem nem a dar a mão a uma moça ou um rapaz sem antes o Espírito de Deus dizer que é isso. Porque senão vocês podem estar cavando uma sepultura para a vida de vocês. Obrigado por vocês. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana eu recebi na minha casa um casal que faz mais ou menos 4 anos. E a igreja tratou do assunto e excluiu a moça. Porque ela estava entrando numa aliança muito perigosa. E o Espírito de Deus me deixou muito claro, eu acompanhei todo aquele caso, e eu conversei, dei gabinetes, dei conselhos, ela não aceitou. Na época de uma revolução, muitas pessoas não gostaram, muitos membros da igreja ficaram tintidinho comigo, porque tem gente que não lê Bíblia e fica achando que igreja é por sentimento, não entende que igreja é pela palavra de Deus. E se você gostou ou não gostou, eu vou usar a palavra. É a palavra, meu irmão. O compromisso é com a palavra. Não vou mudar por causa disso. Gostou ou não gostou, eu vou a palavra. Não quis realmente aceitar toda a orientação. Certo é que foi cortado o rompimento da igreja, com todo o meu coração, com todo amor eu fiz isso. E a pessoa sumiu, 4 anos. Essa semana a pessoa me procurou e disse: pastor, eu vim aqui para dizer que o senhor estava 100% certo. Eu estava 100% errado. Meu casamento só está de pé hoje porque nós nos humilhamos diante de Deus. Eu sofri, pastor, eu sofri tudo aquilo que você falava, que Deus pensava no seu coração, na vida desse moço, era aquilo e mais algumas coisas. Pastor, olha, se não fosse uma intervenção divina, novamente eu tinha fracassado na minha vida. E o moço virou e falou: pastor, eu quero te pedir perdão, porque quando o senhor me chamou para conversar, eu não era membro da nossa igreja, mas eu chamei para conversar assim mesmo, porque estava casando com uma filha nossa da igreja. E ele disse: eu não quis te ouvir, eu fiz caso das suas palavras, porque eu nem aguentava te ouvir. Na verdade, eu era tudo aquilo mesmo e eu não queria ser tratado. Eu não fazia caso de pastor nenhum. E o grande problema é que toda igreja que eu chegava, pelo talento que eu tinha, as igrejas me aceitavam e eu ficava ali, nem membro eu era, eu ficava ali trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Então eu levando aquela vida, até que chegou um dia que realmente eu caí do cavalo. Eu não tinha caráter, eu vim aqui para te pedir perdão. E Deus falou conosco que para o nosso ministério romper, nós precisávamos nos consertar com o Senhor. Eu falo isso para me exaltação, não, para você entender que é uma aliança perigosa. Quem começa certo tem muito mais chance de terminar certo, mas muitas vezes nós começamos certo e terminando errado. E há momentos que a gente começa errado, e se nós nos humilharmos diante de Deus e entrar diante do Senhor realmente arrependimento e humilhação, Deus pode mudar a história e a gente pode terminar muito bem, dependendo da graça e da correção divina. Aliança, querido, é aquela decisão que você toma que vai influenciar a sua vida e a vida de outros e gerações dos seus filhos e de tantas vidas. Uma decisão. O perigo de uma decisão sem a direção de Deus. Por favor, digo para ele, por favor, não tome nenhuma decisão. Não dê nenhum sim sem antes consultar a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo afirma isso na igreja neotestamentária, dizendo assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, qual sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que
comunhão há entre a luz e as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou comunhão do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Amém. Meu amado, esse tipo de união, de acordo, jamais agrada a Deus. Isso aqui trata de uma aliança perigosa. Irmãos, essa igreja prega contra a moça da igreja, o rapaz da igreja, namorar com uma moça não crente ou desviada. A mãe pode ser crente, o pai pode ser crente, o bisavô podia ser reteté, canelinha de fogo. Se a pessoa não é, a Bíblia diz que não deve fazer aliança se não está em pecado. Por isso nós não aprovamos. Por isso nós não incentivamos, porque nós não queremos abençoar o que Deus amaldiçoou. E nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ah, pastor, mas eu vou lá, eu ganho ela e trago para a igreja e levo, e vai batizar, e vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Pode vir, pode fazer tudo isso, só para iludir minha filha ou meu filho. Você precisa entender se a pessoa realmente vive aliançado com Deus, aliançada com Deus, ama a Deus, teme a Deus, e mais do que você mesmo. Ou você mesmo. Julgo desigual. Um dos motivos pelos quais Deus não queria que aquele povo se misturasse e fizesse aliança com aquela gente. Antes de dizer um sim, você precisa perguntar a Deus se Deus aprova ou não. A segunda coisa pela qual Deus não queria que esse povo se misturasse, fizesse aliança, era por causa da mentira. Você já viu aquele ditado que mistura com porco? Parece que vocês nem conhecem esse ditado. Eu vou ter que ensinar para vocês. Não está na Bíblia não, mas ele é um ditado bom. Quem mistura com porco come farelo. Vamos falar? Quem mistura com porco come farelo. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem mistura com porco come farelo. Farelo com farelo. Qualquer coisa. O final do sentido é o mesmo. Voltando ao texto que nós lemos. Josué capítulo 9. O plano utilizado pelos gibeonitas com a finalidade de destruir o povo de Israel, as estratégias utilizadas não eram novidade. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, você vai encontrar uma semelhança muito grande entre o diálogo de Satanás com o primeiro casal no Jardim do Éden. Ele usou disfarce, ele distorceu as palavras de Deus, ele induziu Eva a acreditar que Deus estava querendo limitá-los, escravizá-los em um pequeno e limitado jardim, quando eles tinham a vocação para voar muito mais alto, porque o diabo chega te oferecendo muitas vantagens. Não, olha o que disseram para Josué: somos seus escravos. O camarada de repente está numa guerra, está ali com 10 homens, daqui a pouco aparece mais 50. A congregação está com 20 crentes, daqui a pouco aparece mais 40. Não é? Aparentemente o número impressiona, aparentemente é uma coisa muito boa. Nós estamos aqui para ser seus escravos. Já chega ali com a palavra de persuasão, já chega ali ludibriando, já chega ali oferecendo muitas vantagens. E olha, o que Satanás falou para Eva? Ah, morre nada, que isso, é porque vocês vão ser igual a ele não quer que vocês sejam igual. Vocês estão presos nesse jardinzinho, vocês podem voar, vocês têm capacidade para ir muito mais além. Não é assim muitas vezes quando o líder descomprometido com o reino chega: rapaz, você não é um diabo naquela igreja, você tem potencial para ser um pastor. Se fosse aqui, você já era pastor. Esse pastor não está com visão, o camarada inflou ele. Olha, naquela igreja você só é membro, rapaz, você já era uma missionária, você já era um missionário. Não são assim? Estratagema do diabo, pegadinha do diabo, para pegar você, tirar você do foco, tirar você do plano. Se ainda não aconteceu na sua vida, é porque Deus não ministrou ainda o coração do anjo da igreja. Fica na posição que Deus te colocou, continua orando, continua buscando, continua jejuando e continua trabalhando para o Senhor, porque é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então Satanás chega ali induzindo Eva naquele bate-papo todo. O diabo, irmãos, ele é enganador, ele é mentiroso. O diabo, ele promete prazer e vida pagando com sofrimento. Promete prazer: olha, você seus servos, você seus escravos, vão trabalhar para você, que coisa prazerosa, que coisa boa, mas pagaria aquilo com sofrimento. Nós vamos ver no final dessa história. Sabemos que o pecado é uma fraude e leva a morte. Diga comigo: o pecado é uma fraude e leva a morte. Por isso, meu irmão, diante de uma decisão para você tomar, sobre qualquer acordo, negócio, transação, enfim, qualquer aliança que você tiver que fazer, se houver mentiras,
Fuja dessa aliança, porque não tem parte com Deus. O diabo é que é o pai da mentira. Meu irmão, pelo amor de Deus, Deus é luz e Deus é verdade. Qualquer trato, qualquer aliança tem que estar firmado na palavra do Senhor, que é a verdade. Se vale de mentira, isso é uma aliança de escravidão, é uma aliança de morte, é uma aliança perigosa. Quais são as consequências? Meus irmãos, a Bíblia conta a história que nós lemos, se você ler o texto cuidadosamente, a gente vê que é uma aliança precipitada. Um outro perigo é aquele negócio que a pessoa te provoca, você tem que decidir naquela hora. Pressão psicológica. Fuja de pressão psicológica. Não, mas você tem que responder agora, decide agora. Não, se você comprar essa casa aqui agora, eu vou comprar, eu comprei para ficar livre. Essa é a estratégia do diabo. Deus não te faz assim. Deus te põe a pensar, a descansar, a refletir, a analisar e a fazer uma decisão racional dirigida pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Quantas vezes nós somos levados a tomar uma decisão assim na pressão? Para ir num lugar, para fazer uma coisa, para fazer outra, e não sei o quê, e a gente vai naquela pressão. Você fala, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é nos negócios, quando você vai comprar alguma coisa, um carro, uma casa, quando você vai dizer um sim para alguém, se você não namorar com ela agora, tá vendo aquele cara ali, ela vai cair nos braços do outro. Então deixa que a bichinha se enraiva. Não é para você, isso é um homem de Deus. Você é um jovem cheio do Espírito Santo? Isso aí é moço que anda cascavelando, um rapaz que anda cascavelando. Sai desse puleiro, meu irmão. Isso é galinha e galo. Não presta, todo jeito não presta. Não tem um jeito que é bom. Josué recebe a mentira daqueles homens. E eu fico imaginando entrar em uma aliança sem poder desfazer. Entrar em uma aliança sem poder desfazer. Essa foi a consequência da aliança perigosa. Josué entrou naquela aliança e não podia desfazer mais daquela aliança. Ele não podia mais sair fora. Não tinha mais jeito. A ordem era de extirpar aquele povo, mas ele abençoou o povo e trouxe o povo para o meio. Agora ele tinha que enfrentar as consequências. A ilustração perfeita que eu daria aqui para essa aliança perigosa é casamento. Porque eu não sei para você, mas para mim casamento é uma aliança sem volta. Divórcio não é ideia de Deus. Pelo contrário, Deus odeia divórcio. Divórcio é ideia do homem. Divórcio não é ideia de Deus. A ideia de Deus é que Jesus disse que Deus uniu. Quero ouvir quem é casado com Deus, que Deus uniu. Deus uniu, não separa jamais o homem. Fique de pé em nome de Jesus. Digo que Deus uniu. Não separa jamais o homem. Deus uniu. Não separa jamais o homem. Josué entra dentro de uma aliança. As alianças são desfeitas. Por exemplo, sociedade de trabalho. Quando uma das partes estão insatisfeitas, cumpre os contratos, cumpre os regulamentos do contrato e se separam. Contratos sociais. Mas a aliança do casamento, meu irmão, ela é profunda. Ela é irremediável. Ela é, como eu diria para você, sabe aquele negócio concreto? Quem trabalha em construção sabe o que eu estou falando. Aquele concreto, quanto mais velho, mais difícil é você penetrar. Você furar, você quebra a prova, você quebra a furadeira, você quebra tanta coisa e não consegue perfurar, mas está cimentado. Quando Jesus disse que Deus uniu, separou, a ideia é que está cimentado. Está cimentado. Josué cimentou essa aliança e ela era irremovível. Diga, a aliança e é irremovível. Não tem como remover. Ao invés de lutar contra os gibeonitas, isso Deus me está concentração em vocês. Ao invés de Josué lutar contra os gibeonitas, Josué teve que gastar tempo, energia, esforço para lutar, para defender aquele que deveria destruir. É muito mais cansativo, irmãos. Uma aliança fora da vontade de Deus que uma aliança dentro do plano de Deus. Josué gastou tempo,
tempo, Josué gastou energia, Josué gastou esforço, Josué gastou sua combustão, seu combustível para lutar por alguém que ele deveria estar destruindo e conquistando. Ele estava aliançado, estava ligado a uma aliança com o juramento. Toda vez que nós fazemos uma aliança precipitada, todas as vezes que nós nos envolvemos numa aliança perigosa, nós vamos gastar muita força, muita energia, nós vamos gastar a nossa vida para lutar em favor daqueles que deveria ser desalojado, afastado do seu caminho. Olha, toda vez que você se mete numa aliança perigosa, você vai lutar para defender teu inimigo. Eu concluo essa mensagem essa noite dizendo para vocês: as nossas decisões hoje afetarão futuras gerações. O resultado daquilo foi que os filhos de Israel começaram a casar com as gibeonitas. Eles adulteraram a fé, eles misturaram a crença. O povo de Deus começou a viver em adoração pagã. O povo de Deus começou a se contaminar. As nossas decisões hoje afetarão as gerações futuras, ou para o bem ou para o mal, a depender do que nós decidirmos. Meus irmãos, como povo de Deus, nós precisamos prestar muita atenção e cuidado com as alianças e promessas que nós fazemos. Digo, meu irmão, como povo de Deus, nós precisamos prestar muita atenção e cuidado com as alianças e promessas que nós fazemos. Agora, uma coisa também importante, querido. Nós precisamos cumprir as promessas que nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos promessas debaixo de um momento muito sagrado, de unção de Deus. Vou dar um exemplo comum. Vamos fazer um projeto para renovar tal coisa, para comprar aquele carro, para lá no Peniel. Você fez aquela promessa lá para o Senhor. Aí passa, você fez ao vento. Você pode fazer descaso, mas Deus fez caso dela. E a palavra de Deus diz que é melhor não voltar do que voltar e não comer. Você fez promessa de servir a Deus com fidelidade em todas as áreas da sua vida, e você escolheu umas para ser fiel e outras para viver aí de blá blá blá. Deus é santo e não se deixe escarnecer. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, mas olha no olho. Diga, seja homem de Deus. Falou? Diga, seja homem ou mulher de Deus. Falou, cumpra. Diga, Deus está anotando tudo. Não, Jesus, mas só que eu não vou em nome de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, igreja. Segue os teus olhos. Adore com entendimento. Feche os teus olhos. Põe a tua mão no teu coração, por favor, faça isso. Põe a mão no teu coração. Exame. Não exame dessa noite. E os teus ouvidos. As pessoas que você tem feito amizades estão sensíveis para ouvir meu clamor. Quando você tem se relacionado, quando você tem cuidado daquilo que Deus te deu para cuidar, família, irmão, ministério, liderança, liderado. Meus irmãos, és Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
faz com que você se envolva em relacionamentos, querido, é para quebrar o seu poder, a sua autoridade. Ele vem sutilmente, ele vem com uma roupagem para te enganar, porque a intenção dele é fazer com que você quebre o princípio de Deus. Aleluia! É fazer com que você pare de obedecer à lei de Deus. É tirar você do foco. É tirar você debaixo da cobertura. Cuidado, querido, com as alianças que você faz nas redes sociais. Cuidado com as alianças que você faz, os contratos que você faz, os canais de televisão que você é acessado com ele, os sites na internet que você acessa formando alianças. Cuidado, porque Deus estabeleceu em sua aliança com juramento. Aleluia! Preste atenção, querido. O nosso direito é viver aliançado com Deus. Quantos têm uma aliança com o Senhor, levante a sua mão agora e cante uma vez mais. Quantos têm uma aliança com Deus, levante a sua mão e cante uma vez mais. Levante a sua mão, levante a sua mão, você que tem aliança com Deus. Você que não diz sim, quando Ele não diz não. Agora, agora, solta a tua voz, agora solta a tua voz. Solta a tua voz, solta a tua voz. Proclame essa Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tem alguém que quer vir fazer uma aliança com Deus, entregar sua vida para Jesus. Talvez você desviou, você distanciou. Deus nessa noite está dizendo: olha, você tem um grupo de pessoas que se dizem amigas, mas todas as pessoas que nos separam de Deus não são nossas amigas. Todas as pessoas que nos separam da presença do Senhor, do propósito de Deus na nossa vida, não são nossos amigos, são inimigos aliados conosco. Nós aliamos com o inimigo muitas vezes, e essa oportunidade Deus está te dando, querido. Vamos a fazer o Pai. Entregar sua vida para Jesus. Quem se aliançar com Deus, sai dessa aliança perigosa. Deus está prometendo uma aliança com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com aquele que te ama e paga um alto preço para ter uma aliança com você, uma aliança de sangue, porque Jesus derramou todo o sangue no cruz do Calvário para salvar a minha vida, a sua vida, nos dar o direito de vida eterna. Enquanto nós cantamos, você vai vir à frente, eu vou orar pela tua vida, ministrando a aliança de Deus sobre você. Vem em nome de Jesus, é uma oportunidade de Deus te dar. Derramar a aliança com Deus. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Talvez nessa noite, quero orar por igreja. Dê as mãos e feche os corredores, por favor. Dê as mãos e feche os corredores. Quero orar nessa noite. Se tiver algum irmão lá fora, irmão diaconisa, fala que vocês estão convidados para cantar, nós estamos finalizando orando. O irmão, o irmão. Eu pego e sinto falta de algumas pessoas que estavam aqui no